Muito bem, muito bom dia a todos amigos aqui da Leandro Stormer. A minha câmera caiu. Perdão, vocês estão vendo a traseira do meu computador. Eu vou deixar só na tela então. E bom, vocês não precisam ver meu rosto, né? Aqui quem fala, a voz que vocês ouvem é minha, Thiago Bizzi. Está iniciando agora o bate-papo de abertura 10h01 em ponto. Convido a todos a irem chegando. Estamos aqui então com o objetivo de ficar disponível para falar sobre a situação gráfica dos papéis, aqueles papéis que mais interessam vocês. Antes, a gente sempre dá uma olhadinha na seção do índice Bovespa, em como está se comportando o futuro, o dólar e o que esperar também do mercado lá fora. Depois disso, a gente passa para as perguntas de vocês. Bom, nós temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. No pregão de anteontem ficou mais claro para nós um cenário de rompimento falso de pivô. Né? Aqui nós tivemos o rompimento desses topos que configuravam pivô. O Ibovespa acabou esbarrando nesta LTB e não conseguiu passar dela. A gente teve uma queda significativa ali no dia 18, que não condizia muito bem com o pullback, né? O pullback geralmente é uma barra mais lenta, né? Que não tem acréscimo de volume, e a gente viu uma barra mais forte com acréscimo de volume. E no pregão de anteontem, o que aconteceu foi que o mercado fechou abaixo do ponto de stop, ok? Que era mais ou menos aqui. Isso configurou um rompimento falso, nos fazia acreditar no movimento de queda do pregão de ontem, com o objetivo inicial, pelo menos aqui nos 45.500 pontos. O mercado alcançou esse patamar e conseguiu se recuperar bastante. Eu tinha até com um martelo em cima de uma zona de suporte intermediário. Seria possível a gente ter uma movimentação altista, um repique no pregão de hoje, nos próximos, se a máxima de ontem for superada. Isso ainda não aconteceu, mas a gente está bem no iniciozinho aqui do pregão. Tá? De qualquer forma, se o mercado subir, dificilmente vai ser um movimento muito forte. Tá? O mercado tende aqui a ficar andando em congestão entre o topo marcado ali em 48.550, tá? E daí duas alternativas, esse suporte em 45.500 pontos, talvez indo até mais baixo nos 44.300 pontos. Tá? Então mesmo que o mercado suba, provavelmente ele vai cair de novo e ficar andando dentro de um movimento de congestão. Ok? O comportamento do mini índice, no momento, é baixista. A gente abriu um leve gapzinho de alta, a gente congestionou por 45 minutos lateralmente e agora a gente teve o rompimento da linha d'água, esse rompimento foi confirmado. Dentro do método Bizzi de Day Trade, isso gera operação de venda. Eu venho fazendo as operações no LS Live. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Então, na verdade, a gente já abriu aqui, inclusive, uma operação de venda no mini índice, tá? Pelo método Bizzi, por rompimento confirmado de linha d'água. No método Leandro não houve essa venda, porque o rompimento se dá antes, deixa eu ver mais um pouco aqui, se dá antes de 1 hora de negociação. Ok? Então, com essa movimentação, por enquanto, a gente tem uma expectativa de movimento de queda ao longo do pregão de hoje. Então, não parece que o índice vai superar a máxima, né, o índice Bovespa, o gráfico diário ali, e com isso abrir um cenário para alta. O mercado americano, vamos olhar o S&P 500 futuro. S&P 500 futuro caiu, bateu no suporte, agora começa um repiquezinho. Tá? Reparem aqui no gráfico diário, era o alvo que se tinha. Agora vamos ver como é que ele vai se comportar. Se ele romper suporte, a queda deve buscar esta região aqui. No intraday, a gente começa a vislumbrar aqui um ombro, cabeça, ombro, me parece.
pode levar a um movimento de queda no intraday se houver o rompimento desta zona aqui. Ok? Por enquanto o viés lá é altista, só vamos ver se acontece esse rompimento, especialmente desse fundo aqui. Ó. Se isso acontecer, a gente vai ter um pivô de baixa, que também seria um ombro, cabeça, ombro baixista. O índice Dow Jones não abriu ainda, mas ele tem espaço para cair. Ele não alcançou ainda o fundinho de setembro, a expectativa então seria de queda. O dólar, a expectativa é de alta. A gente viu um rompimento alguns pregões atrás de um mastro bandeira, isso gerou compra dentro dos modelos que a gente trabalha. E reparem que existe aqui um mastro bandeira. Isso leva a um alvo mais moderado dos alvos a 4.124. A gente está chegando próximo a esse patamar. Se a gente for olhar o intraday, o WLV15, é que a gente percebe que o mercado abriu um gap de baixa, rapidamente fechou esse gap, rompeu a linha d'água e superou a máxima. Então, pelo método BISE, houve compra de rompimento de linha d'água no dólar e agora está havendo também um cenário de rompimento dessa zona de resistência, tá? Que passa aqui em 4.073. Pelo método Leandro não houve enquadramento pela questão do horário, mas pelo método BISE houve. É bem possível que aconteça um movimento corretivo no dólar para testar o patamar rompido aqui de novo como suporte, os 4.073. Se isso acontecer, tá? Isso vai ser uma oportunidade para compra, provavelmente. A gente vai acompanhar isso ao vivo aqui no site da Storm e no LS Live. Tá? Não sei se isso vai acontecer em tempo para a gente pegar ao longo do bate-papo de abertura. Então, o que a gente está vendo basicamente é um dia de alta no dólar e um dia de queda no índice. O índice provavelmente, já que ele está dando sinais de que não vai subir, ele vai beliscar novamente o suporte, a mínima de ontem. Tá? Operação aqui no mini índice, deixa eu só calcular uma coisa aqui, a volatilidade. R$13,90, 20%, 0,78. Bom, na verdade a gente já estaria alcançando aqui um alvo para RP. A gente compraria a meia posição e o resto a gente carregaria pela média móvel de 9. Tá? Então, RP cumprida. Agora eu vou carregando pela média móvel de 9, mas eu vou deixar uma compra aqui, né? Se o mercado bater aqui, eu já estaria bem feliz no suporte ontem. Ok? O Rogério mandou uma pergunta aqui sobre a ferramenta, tá? Ele diz o seguinte: Bise, vejo que você está usando o simulador da Nelogica. Sim, essas ordens aqui, a conta 13010 ali que eu estou usando é uma conta de simulação, para ficar tudo direitinho aqui quando eu faço as operações. Para poder mostrar as operações. Me tire uma dúvida, essas quantidades que você coloca na boleta, está coerente com a liquidez do papel? Você usa realmente valores de quantidade nessa ordem de grandeza? Desculpe a indiscrição. Sim. Né? Vocês operam mais, geralmente operam até um pouco mais pesado. Mas uma coisa legal do simulador da Anelógica é que ele, diferente da maior parte dos simuladores que a gente conhece, que são burros em termos de book, e por isso tu pode fazer uma trapaça no sistema, tá? Tu não consegue executar, ele reproduz o book ao longo do dia, o livro de ofertas, então tu não consegue executar uma quantidade maior do que teria para ser executado naquele dado momento. Então é o simulador mais realista que eu já vi. É como está operando de verdade, é muito bom. Tá? E lembro, todos vocês estão acompanhando,
quem tem interesse aqui na ferramenta do Profit, que é disparadamente a melhor ferramenta para operar e para ler gráficos, aqui na Lendo Store a gente consegue uma condição super especial para assinatura. Quem quiser ter mais informações, manda um e-mail para mim em bizi@leandrostormer.com.br. Ok? Bom, então a gente já viu aqui alguma movimentação no mercado, né? O mini índice já alcançou uma RP, agora eu sigo ajustando stop pela média móvel de 9. Eu não consegui, por conta aqui de estar me preparando para o bate-papo de abertura, não consegui fazer a posição no dólar, mas teria já alcançado a RP também. Como mencionei, vamos ficar atentos para uma voltadinha dos preços para testar a resistência rompida daí como suporte. Isso muito possivelmente vai nos gerar uma oportunidade. Então, pessoal, vocês podem enviar as mensagens aí solicitando os papéis que vocês gostariam. Tá? Vamos dar uma olhadinha em alguns papéis aqui. CSNA está acionando um cenário de gap de fuga. Está rompendo, se fechar rompendo aqui a mínima de ontem. Esse gráfico de 15 minutos fica um pouco mais consistente no cenário para venda. Eu quero esperar fechar, ver como é que vai ser o volume e operar na perda mínima. Dá para fazer essa operação. Tá? Dos papéis ali do setor cirúrgico é o que está mais propenso ao movimento de queda. Tem espaço até vir buscar o suporte em 4,47. Tá? Que mais? Vamos dar uma olhadinha no setor bancário. O Bradesco está na zona de suporte, mas não conseguiu acionar a máxima de ontem. Por enquanto nada a ser feito. Itaú também nada a ser feito. Banco do Brasil nada a ser feito. Petrobras vem no movimento de queda, rompeu um suporte importante aqui no dia 21, gerou venda para nós e chegou bem próximo da RP. Tá? Nossa RP ficaria um pouquinho abaixo da mínima de ontem, então vamos ficar bem atentos. Se houver um rompimento do patamar aqui de suporte, por volta de 6,83, a gente pode ter, inclusive, um novo cenário para vendas. O Luigi diz, bom dia, Pecar vai ficando bonitinha para um swing contra a tendência? O Pecar recentemente sofreu uma venda, né? Aqui teve sinalização para venda, repara como o volume foi bom. Desde esta venda o papel chegou a cair quase 7,5%, já cumprindo aí mais do que 10%, o dobro da RP usual, que eu faço por volatilidade. E eu não sei se isso está ficando bonitinha já, tá? Como teve um estreitamento importante de bandas e abertura, né? Estreitamento e abertura, isso aqui não me parece um movimento amplo o suficiente para o papel estar pronto para reverter. Eu esperaria mais queda. Tá? Os sinais aqui não vão me parecer muito bons. Eles provavelmente levariam um pullback na média móvel de 9 para depois o mercado voltar a cair. Tá? Te baseia nessa perna prévia aqui, ó, a amplitude que ela tem. E busca uma amplitude parecida nessa perna aqui, daí tu vai ter mais chances de acerto. A Inês pede para a gente falar sobre Eletropaulo. Eletropaulo ficou um pouco bagunçado no curto prazo, gráfico diário, ela deve ficar andando em congestão entre o suporte em 11,15 e a resistência em 12,86. Claro, esses são os pontos críticos, né? O extremo do suporte seria 10,90 e o extremo da resistência seria 13,17, mais ou menos. Tá? Espera essa congestão ganhar mais corpo e daí a gente deve buscar o rompimento de congestão para cima ou para baixo. Operar dentro da congestão não é uma boa. O viés do papel segue sendo baixista. Tá? Então, o rompimento do suporte, em tese, teria até mais apelo do que o rompimento da resistência. Mas isso pode mudar de acordo com a forma com que essa congestão vier a se desenvolver. O Eribas pede para a gente comentar a Sula 11. Sula 11 ontem fechou interessante, né? Um papel que está numa boa tendência de alta. Recentemente rompeu uma resistência aqui em 18,10. Fez um certo movimento de alta e fez essa correção aqui. Essa correção não machucou o papel, mantém a tendência de alta intacta, trouxe os preços a testar a resistência rompida agora como suporte, testar a média de 21 períodos, e a gente teve a formação de um candle
que é amigável a uma reversão, ou seja, uma retomada do movimento de alta. A gente teve um doji com sombra inferior maior. Tá? Esse papel está na lista dos papéis interessantes que eu posto no Farol, com uma possibilidade para compra no pregão de hoje pela expressão na máxima de ontem. Isso já aconteceu, essa operação, então, teria sido executada. Tá? Eu deixaria o stop abaixo de 17,50. Vlad, foi dado call em Sula 11 pelo Neto Leandro? Foi. Então teve a operação de compra pelo Neto Leandro ontem, em Sula 11. O Vlad apresentou o fechamento e teve call em Sula 11 na ponta compradora. O papel está se comportando bem, né? A gente já apresenta uma alta de 2,13% em relação ao fechamento de ontem. O Marcos pede para falar sobre lojas Renner. Vamos ver se lojas Renner está interessante. Olha, a lojas Renner está dentro de um viés baixista. Está meio caminho entre a resistência e o suporte. Há um conflito de médias, média de 21 períodos para baixo, média de 200 para cima. É um cenário para não fazer absolutamente nada no momento. Provavelmente o papel vai desenhar uma congestão aqui de boa amplitude. E daqui a algum tempo o papel talvez venha a se decidir pelo rompimento da zona de resistência ou da zona de suporte. Talvez seja interessante eu desenhar a resistência aqui, ó. Faça mais sentido. Tá? Então uma resistência por volta de 104 e um suporte por volta de 90. Tá? Não há nada a ser feito no momento, nem mesmo no intraday. Eu ficaria de fora. Num prazo maior, a tendência de lojas Renner é de alta. Mas eu realmente não gostei muito dessa correção que ela fez. Ela tentou romper esse topo, não conseguiu e fez uma correção claramente abaixo desse fundo, com a média de 21 períodos no gráfico semanal agora já virando para baixo. Isso me desagrada bastante. Vou voltar para a CSNA aqui. No intraday, CSNA está fazendo aquilo que eu queria. Eu não quero pagar muito mais caro, deixar 6 e 1. Tá? E o stop em 5 e 18. Então a volatilidade é grande, né? Eu deveria ter entrado mais leve, na real. 20%, alvo de 3,73%. O alvo em 4,72. Então eu vou deixar só um valor aqui como referência e conforme eu for executando, for conseguindo execução, eu vou corrigindo o tamanho da boleta. A pergunta do Selva IT Vietnã é o seguinte: Bizi, bom dia. As duas primeiras barras no dólar configuram o Twin Towers? A impressão, olhando rapidamente, é que a barra branca é menor do que a barra preta. E não é só uma impressão, de fato é. Então não seriam Twin Towers. A barra branca tem que ser maior. Tá? Mas tu tá pegando a ideia. Tá? Então não foge muito da ideia. Candle forte para um lado, candle forte para o outro, ambos um do lado do outro, no geral são apenas corpos, pouca sombra. Só que o ideal é que o último candle que dá a sinalização contrária seja mais forte, mais amplo, mais volume. Esse seria o ideal. O Luan Rigon diz: o evento que o Stormer foi, nós vamos ter acesso? Tu foi em algum evento hoje? Luan, acho que tu tá meio perdido. Nós temos um evento em São Paulo amanhã,
estaremos, todo o corpo aqui de análise estará lá, no Hotel Renaissance, e inclusive isso vai nos gerar uma certa dificuldade para manter o ritmo das coisas aqui tanto em bate-papo de abertura, quanto no LS Live. E não, vão ter acesso às pessoas que vão participar lá, que se mexeram para participar lá. A gente não vai fazer nenhum tipo de transmissão ao vivo ou gravações. Tech Trader, bom dia. Comenta Croton, por favor. Croton, papel interessante pelo fechamento de ontem. Opa, acionou compra de swing trade pela separação da massa. Não é a compra mais certeira. O que teríamos aqui? Teríamos um cenário de retorno à média, ao mesmo tempo que seria um fechamento de gap. Tá? Por que não é uma compra tão óbvia e tão forte? Porque o candle de ontem, tá? Ele rompe um patamar de suporte, ele gera um rompimento, né? E ele também abre bandas de Bollinger. Então um cenário meio conflitante, assim. Mas daria para fazer uma posição pequena, ou daria para ficar de fora e tentar buscar algum tipo de brecha, alguma entrada no intraday que não houve ainda. Tá? O ideal aqui para nós mesmo seria a gente ter tido uma abertura em gap de baixa, seguida do rompimento da linha d'água para cima. Isso teria sido um cenário ótimo para a gente buscar operações. O Zufo diz o seguinte: bom dia, Sabesp teve um martelo ontem em cima da média móvel de 21 períodos. Da última retração de FIBO, ontem em cima da média móvel de retração de FIBO da última pernada, vale uma entrada na superação da máxima de ontem? Vale. É outro papel que foi identificado no farol como um possível trade para o dia de hoje. Tá? Então há uma tendência de alta em Sabesp, né, com o rompimento que nós tivemos aqui, o papel avançou um pouco, corrigiu, testou o topo anterior, testou a média móvel de 21 períodos, estou mencionando a retração, também testa a retração de 0,68, o candle é bonito, a superação de máxima, então a gente pode ter um trade. Há um certo obstáculo pela média móvel de 200, o topo anterior, média de 50 contrárias, mas acho que um trade aqui é bem possível, com um estoque um pouco abaixo desta mínima. Tá? Seria um trade mais forte se o volume desse martelo fosse mais significativo. Mas é sim, trade possível que foi acionado. Eduardo Almeida, Bis, bom dia. Pode comentar Braskem? Sim, vamos lá. No gráfico diário, Braskem está em tendência de alta. Ela conseguiu romper o topo de maio. O rompimento a princípio não ficou muito claro, mas como ela vem consolidando lateralmente acima do ponto crítico de resistência, já consegue desenhar uma linha azul em cima do topo de maio, que vem servindo como suporte para o movimento do mês de setembro, dá para dizer que rompeu sim. Esse rompimento aqui abre espaço para um movimento de alta em busca do topo de novembro do ano passado, que passa lá próximo de R$20. Então o papel nesse sentido tem um viés bem altista, um alvo generoso, por isso fica interessante. Ponto de compra aí em Braskem pelo gráfico diário deveria surgir pelo rompimento dessa congestãozinha para cima, um fechamento acima de 16,30, por aí. Tá? Por enquanto o papel vem andando meio de lado, arrastado, com um viés altista, mas sem conseguir gerar um rompimento. A gente aguarda. O volume hoje não chama tanta atenção, então não esperaria por esse rompimento hoje. No intraday, a gente até tem aqui uma barra interessante, uma barra que pode ser chamada de uma barra elefante, que foi acionada já. É um trade possível. Com stop longo abaixo da mínima do dia, mas a média de 9 já está aqui em cima, então ela já ameniza o custo do stop.
porque a gente pode usar ela como stop, primeiro fechamento a gente usa o stop para baixo da mínima do candle que rompeu. Tá? Mas não sei, essa barra elefante não me chamou tanta atenção. Eu prefiro buscar a operação de rompimento do gráfico diário de Braskem. Antônio Pavese, não acompanha, mas existe a possibilidade do dólar a 4,15? Sim. A gente já falou do dólar hoje. O alvo mais modesto que eu tenho para a figura gráfica que foi rompido, foi o máximo bandeira, seria 4,124, ou seja, 4,12. E um alvo um pouco mais amplo, considerando a perna inteira aqui, projetaria o dólar para os próximos pregões, aí, ao longo dos próximos pregões, alcançar até talvez 4.310, que seria 4,31. A gente não tem certeza se vai chegar lá, mas o que é certo é que o dólar está em franca alta e não está dando nenhum sinal de que vai parar com essa movimentação altista. O Daniel faz a seguinte pergunta, que é tecnicamente interessante. Diz, a barra branca que marcou a máxima do dólar com volume tão forte, poderia ser uma barra de exaustão? Poderia. O problema é que essa barra de exaustão, ela gera nela mesmo, ela gera um rompimento. Tá? E se tu for olhar a distância que os preços apresentam para as médias, nessa barra, é pequena. As bandas estavam fechadas e elas começam a se abrir. É natural que elas se abram mais do que isso. Então isso tira a ideia de exaustão dessa barra. Vender por conta dessa barra aqui, jamais, negativo. O que pode acontecer sim é um processo de pullback, que eu acho provável, eu vinha dizendo isso desde que essa barra estava se formando. O mercado retroceder e testar esse patamar aqui como suporte, que pode configurar uma oportunidade na ponta compradora, inclusive. Max diz o seguinte, Petro parece estar rompendo a máxima, o que você acha de uma compra? Olha, a compra realmente pode acontecer na Petrobras, pelo intraday. Ela se recusou a romper esse fundo, pelo menos inicialmente, tá? E percebe que ela conseguiu manter um gapzinho, e agora esta barra está rompendo a linha d'água, um cenário com gap. Eu gosto, bandas estreitas se abrindo. Então, pelo método Busy, se fechar essa barra, rompendo, a gente vai saber em 2 minutos se provavelmente vai fechar, a superação da massa da barra gera compra com stop abaixo da mínima do dia de hoje. 1,58% de alta em PTR4, em PTR3 1,80%. PTR3 geralmente para movimentos de alta vem trabalhando melhor. Só que eu não tenho argumento para PTR3 diferente de PTR4. PTR4 eu tenho um argumento que me permite compra nos modelos que eu trabalho. PTR3 não. Então eu vou focar a operação na Petrobras. Tá? Então qual que é a estratégia? Isso não é pelo método Leandro, tá? Pelo método Busy. Fechou rompendo a linha d'água, opera a superação dessa máxima na compra, stop abaixo desta mínima. Carbonete, bom dia. Boi gordos fecharam o dia acima da média de 21 períodos. Configura um ponto contínuo? Grato. Opa, vamos só focar aqui em Petrobras. Então, já deixei a ordem ali de compra. Então, BGI V15 ainda, né? Bom, o que seria o ponto contínuo? Dentro, no caso de um zigue-zague ascendente, a gente tem um candle que toca a média móvel de 21 períodos. O candle de hoje já tocou a média móvel de 21 períodos. Entrar na superação da máxima esse candle seria a forma mais cega de trabalhar esse entendimento. O ponto contínuo ele vai se tornar mais interessante quando a barra que toca a média móvel de 21 períodos ela tem uma conotação altista. É uma barra branca, no caso, que a gente está buscando compra,
ou, ou é uma barra até com corpo preto, mas que tem um formato reversível, né, características reversíveis. Isso pode até acontecer no boi gordo hoje, mas por enquanto ainda não. Tá? E tem outro detalhe em relação ao boi gordo, é que se tu olhar bem, ele está dentro de uma congestão. Tá? Uma congestão que tem ponto crítico de suporte 147,80, o patamar que está batendo agora, e ponto crítico de resistência 149. Tá? Operar um trade de correção, que seria o caso dentro de uma congestão com amplitude tão estreita, é complicado. Tá? Seria mais adequado, mais seguro, mais tranquilo, tu operar na compra o boi, caso ele consiga romper o 149,50. Ficaria melhor o cenário, ok? Petrobras então acionou aquela compra. A volatilidade da Petrobras aqui é 13,05, 20%, 2,61. Então 7,9, 2,61, 7,27. Aqui eu fecho a posição. E o stop aqui embaixo. Alfacin RJ. Bis, existe na análise técnica alguma figura com uma cunha de baixa invertida? Tipo sanfone? Exemplo gráfico de São Martinho? Olha, não. Não. Mas tu pode tirar disso uma linha de referência, uma LTB de referência. Talvez pode ajudar em alguma coisa. Tá? Mas não vejo nenhum padrão aqui. O que pode acontecer, né, é essa movimentação ser interpretada como um aço bandeira caso ocorra um rompimento com força dessas máximas aqui. Tá? Então eu executei tudo aqui em CSNA, então eu vou editar a quantidade. Pronto, vai ficar mais adequado agora. Muito bem. Pessoal, eu estourei aqui o meu tempo de transmissão, então eu vou encerrando por aqui. Deu para responder algumas perguntas. Deu para mostrar um pouquinho mais de como a gente opera. São 10h34, eu encerro aqui. E às 11 e pouquinho, 11h05 por aí, a gente volta a transmitir, mas daí apenas no LS Live, que é o nosso canal aí de acompanhamento de mercado fechado para os clientes da Leandro Store. A gente segue aqui com as operações, vamos analisar juntos o mercado e buscar outros day trades e também swing trades para o dia de hoje. Então, aos que vão nos acompanhar mais adiante, é um até daqui a pouco. E aos demais, um tchau, um ótimo pregão e até a próxima.